Ferrari finalmente testa a nova suspensão, mas tem alguns outros problemas para resolver, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos para um vídeo totalmente ferrarista, lembrando que tem promoção de Dia dos Pais lá na Paddock BR para você. Em compra de 2 produtos ou mais você leva 30% de desconto e ainda tem o cupom Ressaca Motor para frete grátis. Você vai encontrar vários modelos de várias equipes e pilotos, inclusive esse modelo aqui que eu tenho também especial, a da Fórmula 1, você pode adquirir lá na Paddock BR. E se você tem interesse em jogos e gift cards, a Instant Gaming é o ideal, é aquilo que você está querendo. Entra pelo link na descrição, vários jogos em promoção. Entra pelo link na descrição que você também ajuda o canal. Amigos, vamos então para um vídeo totalmente ferrarista. Vamos falar sobre a questão da suspensão e um novo problema que apareceu. Relacionado à suspensão, finalmente o SF25 foi à pista. Eu trouxe para vocês que a Ferrari mudou seu cronograma de última hora e colocou um carro antigo para rodar junto ali com o Guan Yu Zhou e também com o Antonio Giovinazzi, o que pegou todo mundo de surpresa, já que estavam esperando um teste do SF25 com a nova suspensão traseira que está sendo adiada já há um bom tempo. Pois bem, ontem e finalmente nós tivemos o SF25 na pista e os testes foram realizados. O teste foi realizado em Mugello. A Ferrari tinha direito a 200 km de filmagens para poder estar utilizando desse teste. A modificação principal nesse caso da suspensão traseira é justamente abaixar o ponto de fixação do braço oscilante superior, ou muitas vezes chamado de braço de controle, superior da suspensão. A alteração exige determinar o ponto exato na estrutura de fibra de carbono que cobre a caixa de câmbio para suportar as cargas induzidas, ou seja, para resolver aquele problema da suspensão não estar aguentando a carga que está sendo colocada sobre ela e por isso a Ferrari está tendo problemas com acerto. Ela não pode andar com o carro, por exemplo, tão baixo quanto gostaria e aí ela tem que levantar o carro e perder muita performance. Isso tem gerado uma série de problemas para a Ferrari. Simulações dinâmicas e CFD foram utilizadas para otimizar a inclinação ideal do braço oscilante superior, então é basicamente aquela questão. Nas simulações deu muito certo essa atualização, agora vamos ver se na pista realmente funciona. Eu tenho que lembrar vocês aqui, até para contextualizar para quem às vezes está por fora, que essa atualização está gerando muita expectativa. Eu, Matheus, estou falando para vocês que mantenham a expectativa baixa, é natural que às vezes a Ferrari consiga ter mais consistência, fazer um qualifying melhor, etc. Mas chegar na McLaren é um pouco irrealista. Pode acontecer? Pode, mas é algo muito difícil de acontecer. Só que a imprensa tem colocado muita fé em cima dessa atualização. Tem falado muito, até portais que não são tanto de colocar assim, expectativas em cima de atualizações como Automotor no Esporte, tem colocado também, falado, será que agora a McLaren finalmente vai estar sob pressão? Então, essa atualização promete desbloquear uma performance que a Ferrari talvez estivesse esperando desde o início da temporada com a tal modificação de 90%, 95% do conceito do carro. É arriscado, para esse período da temporada também é curioso, sabendo que tem 2026 batendo a porta, mas é isso que a Ferrari está fazendo. A ideia é fazer justamente com que a suspensão proporcione maior estabilidade à plataforma. E a nova configuração torna o SF25 menos sensível a mudanças na altura de rodagem, o que vai melhorar justamente o feedback para os pilotos conforme a gente estava falando. Essa foi a primeira experiência de Leclerc e Hamilton desenvolvendo esse pacote crucial para a equipe, essa parte fundamental que já vem sendo implementada aos poucos, alguns outros pacotes já algumas corridas, e esse é o ponto crucial de tudo aquilo que está sendo dito em relação à suspensão traseira. A gente tem que lembrar que vai ter um final de semana de sprint e a Ferrari está se utilizando desses testes justamente para coletar informações para não perder muito tempo ali com o final de semana de sprint, já que vai ter só um treino livre e aí depois da sprint você pode mexer no carro de novo, só que sem fazer testes. Então ela vai chegar com um pouco mais de conhecimento do que teria normalmente chegando diretamente na sprint. Está sendo reportado também que o trabalho nesses testes foi feito de forma minuciosa, justamente para maximizar o tempo de pista e a coleta de dados. Só que existe um outro problema que a Ferrari vai ter que lidar e nós vamos falar sobre isso agora também. Bom, em Silverstone, na classificação, Charles Leclerc reportou um problema aí, mais um problema, para o SF25,
que era relacionada à direção hidráulica, que estava se manifestando especialmente em trechos de alta velocidade. A Ferrari fez uma análise primária e esclareceu que o problema não era necessariamente um defeito do carro, mas algo que aparecia no Q3 e a equipe estava estudando para entender exatamente o que está acontecendo. E aí vem uma atualização sobre esse problema. Existe já um upgrade que a Ferrari está trabalhando previsto para o Grande Prêmio da Hungria, que é justamente para resolver as reclamações dos pilotos em relação à estabilidade na frente do carro em curvas rápidas, que está relacionado diretamente ao sistema de direção hidráulica. Está sendo dito, inclusive, que o circuito de Hungaroring pode representar uma chance de vitória para a Ferrari, já que Mônaco foi uma pista que deu muito certo para a Ferrari em termos de performance e Hungaroring e Mônaco têm algumas semelhanças. São pistas bem travadas, né? Então, essa atualização chegando justamente em Hungaroring, em que o qualifying é importante, obviamente acaba dando um peso maior para a escolha da pista. E aí eu vou entrar com a minha parte opinativa sobre tudo isso. Como tenho falado para vocês, não é bom colocar uma expectativa tão exagerada em cima do upgrade. Agora, é claro, a Ferrari acertando a mão nessa atualização da suspensão traseira, com certeza vai se tornar uma equipe mais constante na disputa, seja no qualifying, seja na corrida. Talvez não para brigar com a McLaren, mas na disputa pelo vice-campeonato de construtores. Talvez seja uma equipe que oscile menos, e nós temos visto que as rivais têm oscilado com exceção da McLaren. Você vê que a Red Bull oscila bastante, a Mercedes também tem oscilado bastante, e a Ferrari, por sua vez, também tem oscilado bastante. A equipe que conseguir resolver o problema da oscilação, com certeza, fatalmente, vai ser uma forte candidata ao vice-campeonato de construtores, o que significa din-din no bolso, porém um menor tempo de desenvolvimento no primeiro semestre do ano que vem. Se você não sabe qual é a tabelinha de desenvolvimento, num vídeo recente aqui no canal, eu tenho que lembrar exatamente qual, acho que foi o antepenúltimo, nós trouxemos a tabelinha para vocês em que falamos também sobre 2026 e esse impacto, né, da tabelinha em 2026. Mas o grande ponto aqui é, a Ferrari está muito mais numa tentativa de salvar o emprego do Frederic Vasseur do que necessariamente com uma lógica apontada para esse desenvolvimento. Lewis Hamilton tem pressionado, de acordo com o que tem saído há meses já, Lewis Hamilton tem pressionado a equipe para desenvolver logo o carro de 2026, focar tudo em 26, para não correr o risco de ter alguns problemas fundamentais como aconteceu em 2025. E eu já falei aqui no canal algumas vezes que concordo com o Lewis Hamilton. Acredito que seja a jogada mais inteligente a se fazer é focar todas as fichas em 2026. Só que como o Vasseur está sendo especulado fora da equipe, ele provavelmente quer mostrar serviço e aí quer ter um bom 2025 para poder garantir pelo menos mais um ano de trabalho. É a visão que eu estou tendo dessa junção de notícias do que nós temos visto nos últimos dias relacionados à Ferrari. Então me diz a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Mais tarde estaremos juntos para mais um vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!